Oi gente, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E hoje eu vou fazer um replante de uma Phalaenopsis. Olha que linda essa daqui, ó. É a Phalaenopsis papagaio. E antes de eu começar esse replante, eu já peço seu like, que ajuda muito o canal. E quem não for inscrito, se inscreva e ative o sininho das notificações, que assim vocês não vão perder nenhum vídeo novo que eu postar. Aqui tem sempre replantes diferentes, na semi-hidroponia, em vaso de barro, madeira. Tem vários tipos de replantes aqui que pode servir para alguém de vocês que é iniciante aí. Essa Phalaenopsis papagaio aqui, eu comprei ela em um supermercado há 5 meses atrás. Aí ela perdeu já toda a floração que ela tinha. Eu comprei ela já com as flores já meio desbotando já, mas ainda durou 3 meses, aí começou a bifurcar essas pontinhas aqui, ó. E aí eu não tive coragem de cortar essa haste floral. Ela tá aqui ainda, ó. Eu não vou cortar ela hoje ainda, eu vou explicar tudo direitinho para vocês, o passo a passo. Inclusive, eu não retirei o substrato velho dela, em que ela estava plantada. Eu apenas joguei o torrão dela dentro desse vaso plástico aqui que eu furei todo. E mesmo molhando lá de vez em quando, ela leva mais de uma semana para secar. Então, eu vou replantar aqui com vocês. Eu vou retirar todo esse substrato aqui. E aí vamos ver o que que tem aqui nela. Provavelmente vai ter aquela buchinha. Ó, coloquei até um palitinho aqui para firmar, ó. Mas isso aqui não é um replante legal para ela. A gente tem que fazer uma coisinha mais caprichada. Eu vou começar tirando esse palito, ó, que eu havia colocado para firmar aqui. Gente, eu peço desculpas pela minha voz, porque eu ainda tô rouca. Eu acabei ficando gripada e a minha voz ainda tá rouca. Ó, vou puxar ela daqui, vai sair com facilidade. Ó, vou tirar esse palito. Ó, já tá caindo o substrato dela, ó. E aqui embaixo eu só coloquei uns caquinhos de tijolo só para dar peso no vaso, para que ela não caísse, somente por isso. Eu vou tirar também esse tutor que tá na haste dela aqui, para não me atrapalhar. E esses palitos assim eu guardo, ó. Alguma utilidade eu sempre acho. Não jogo nada fora, nem os araminhos, ó, que vem no tutor. E agora eu vou segurar ela pela haste, vou começar retirando o substrato, que vai cair com maior facilidade aqui. Até secou algumas raízes, pelo fato de ficar muitos dias molhado. Isso que o vasinho que eu coloquei ela tava com bastante furinhos ali, mesmo assim, ficava mais de semana molhado. Olha, gente, a buchinha que eu falei pra vocês, só que ela já tá caindo, ó. Essa buchinha aqui, quando a gente rega essas orquídeas que a gente traz no mercado, a gente não sabe geralmente que tem aqui no meio, né? Aí então a gente vai lá e molha, a casquinha de pino está toda seca, a gente vai lá e molha, e molha. E no meio a gente não sabe que tem essa bucha, e aí ela encharca. Quando a gente espreme assim, ó, escorre água, porque ela fica bem encharcada. Mas aqui no caso não tá, porque eu deixei ela ficar bem enxutinha. A verdade é que ela tá só no chip de coco, nem tem casca de pinos aqui. E o chip de coco também, ele retém muita umidade. Quando a gente espreme assim e tá molhado, cai bastante água. Agora, no momento, eu tô espremendo aqui e eu tô sentindo umidade aqui, ó. Isso faz mais de uma semana que eu molhei essa orquídea. Eu faço assim, eu tô sentindo a umidade aqui ainda. Ah, imagina se eu não tivesse colocado no vaso furado. Retirei todo o substrato dela e agora eu vou cortar algumas raizinhas, somente as que estão secas, sem vida, ó, que a gente puxa assim, ó, e não tem mais vida. Esse fiozinho aqui, ó, que é a raiz. O que tem por fora é o velame, que absorve a água, os nutrientes. E eu vou puxar aqui, vou cortar, na verdade. Eu tirei somente as raízes que estavam sem vida, ó. Vou mostrar um exemplo aqui para vocês agora, ó. Aqui tá tudo sequinho, ó, mas aqui a raiz tá verde e aí ela tá verde aqui ainda, ó, tá durinha. Então essa eu não posso cortar, deixa assim mesmo,
porque muito provavelmente ela vai bifurcar essas raízes aqui. Então, vocês não precisam cortar a raiz que tá assim, ó, um pedaço seco e os demais tá verdinho. Daí, vocês não cortem. E saiu isso aqui, ó, de substrato e raízes secas. Esse substrato eu não jogo fora porque eu uso nas minhas plantas de terra. Eu uso nas orquídeas de terra também, no cimbídio, sapatinho, enfim. Faço uma mistura. E essa orquídea, ela é tão florífera. Gente, ela começou a dar uma haste bem aqui assim, ó. Que eu acabei de cortar esse pedacinho, ó. Que ela já tinha quebrado. E eu também não iria deixar essa hastezinha nova, porque essa orquídea, ela já perdeu umas 3 folhas quando deu um frio bem forte. E eu não tapei o suficiente a minha área ali onde ficam as phalaenopsis. Então, ela tá um pouquinho judiada. E aí, como eu não vou cortar essa haste antiga aqui por enquanto, então eu resolvi cortar a novinha. Porque ela não ia vir uma haste muito forte, muito bonita, porque ela não ia ter força o suficiente para isso. E a forma como eu vou replantar essa orquídea hoje vai ser nesse vasinho plástico aqui, ó, que é de garrafa PET, que eu mesma faço, eu já ensinei a fazer aqui no canal. E eu vou deixar o vídeo aí no topo dos comentários, na descrição do vídeo, e depois vai passar na tela final para vocês. Esse vasinho aqui, ele é de semi-hidroponia, ó, vai ficar no máximo uns 2 dedinhos de água. E agora vocês vão ver qual o substrato que eu vou utilizar aqui. Eu vou utilizar a pedra brita e a argila expandida. Agora vocês vão ver como que eu vou colocar os dois aqui dentro. Eu vou colocar primeiro um pouquinho da pedra. Coloquei um pouquinho da pedra brita para que dê uma estabilidade aqui no vaso. Geralmente eu coloco passando um pouco dos primeiros furinhos aqui, ó, que vai ficar água. E aí eu venho e coloco a argila expandida. A argila expandida, para quem não conhece, ó, são essas bolinhas aqui. É um material parecido com os vasinhos de barro. Ela suga a umidade, fica dentro dela e depois ela começa a liberar para a planta. Mas se a gente deixa ela direto na água aqui embaixo, ela não seca nunca. Isso pode dar muita umidade para a planta. É por isso que eu coloco geralmente a pedra brita embaixo e depois eu venho colocando ela. Como a argila expandida é um pouco mais leve, ela não vai deixar meu vaso tão pesado. Mas se vocês não têm argila expandida, vocês podem utilizar aí também o isopor, que eu utilizo muito aqui no canal e dá muito certo. Aquele isopor que vem em eletrodoméstico, vocês podem guardar e utilizar. O ideal é que eu tivesse molhado essas raízes, mas igual elas estão flexíveis aqui, porque aí não quebra tanto. Olha, eu coloquei mais ou menos um tanto assim de substrato, porque eu não vou deixar as raízes em contato direto com a água. Depois eu vou molhar para vocês verem como que fica ali embaixo. Ó, eu vou colocar ela aqui dentro. Eu posicionei a minha orquídea e dessa vez eu vou plantar ela assim, ó. Ela vai ficar inclinadinha, ó. Eu já vou usar uma abraçadeira aqui, ó. Eu costumo utilizar essas abraçadeiras de nylon nos replantes aqui no canal. Ó, eu vou amarrar essa haste floral. Vou passar por esse buraquinho aqui e vou abraçar essa haste floral, ó, passar por trás dela aqui. Vou puxar primeiro assim, e agora eu abraço ela aqui. E passo pelo outro furinho. Passei por aqui. E agora eu vou puxar aqui. E assim já vai dar uma firmeza também para minha orquídea. Ó, só puxar. Bem prático de usar esses lacres. Puxei aqui, agora eu corto. A orquídea não ficou 100% firme. Eu vou largar mais um pouquinho de argila expandida aqui. Vou dar uma puxadinha nela pra cima, porque eu não quero que esse caulezinho fique tão aterrado aqui dentro do vaso. Não precisa, ele pode ficar mais por cima. Ó, a gente só vai colocando assim, ó, encaixando o substrato. E esse vasinho, como ele é muito furadinho nas laterais, vai secar bem rápido o substrato. E quando a gente percebe que todas as raizinhas estão cinzas, como elas estão aqui, é hora de regar. Se elas estiverem verdinhas, a gente não rega.
Se as de cima estiverem prateadas e as do meio verdes, a gente não rega, não precisa. Senão acaba apodrecendo as raízes da orquídea. Mas depois eu vou colocar água aqui para vocês verem direitinho como que eu faço. Coloquei o tanto de argila expandida que eu queria, ó. Minha orquídea não tá firme ainda, vocês vão ver como que eu vou fazer. Agora eu vou colocar um pouco de pedrinha brita. Vocês podem lavar a pedra brita com um pouquinho de vinagre, com água oxigenada, com pinho-sol, que vocês tiverem aí para desinfetar. Não precisa ser muita coisa, só dar uma lavadinha que já tá bom. É só retirar bem o produto, né, e usar na orquídea. E é só retirar bem o produto das pedrinhas, lavar bem depois, e aí podem utilizar nas plantas. Eu vou encaixando as pedrinhas aqui, vou dar uma batidinha para que o substrato vá se assentando, porque com o tempo ele vai descendo. Esse aqui é um tipo de replante que as orquídeas gostam bastante, porque fica uma umidadezinha no fundo e as raízes brotam muito. Só que como essa orquídea aqui ela tá com haste floral, tem algumas que sentem o replante, principalmente se ela tava ali num chip de coco, no esfagno, num substrato que retém muita umidade, e a gente acaba colocando na pedra brita, argila expandida, pode ser que murche as folhas por causa da haste floral. Mas aí, no que eu perceber, se for murchar as folhas, eu venho e corto essa haste floral bem aqui embaixo, ó, bem aqui na base. É uma questão de observação. No que vocês observar que a orquídea de vocês vai murchar as folhas, cortem a haste, porque senão depois ela vai ficar muito debilitada. E se ela se salvar, ainda vai demorar 1 ou 2 anos para florescer. Então vocês cuidem aí. Eu sempre fico observando quando eu faço os replantes. Eu coloquei esse tanto de pedra brita por cima e agora, ó, podem ver que eu não aterrei o caule aqui, ó, o rizoma da Phalaenopsis, ó. Agora eu vou afirmar, vou dar uma estabilidade aqui para essa planta, porque se ela ficar bamba desse jeito aqui, ela não vai se enraizar, ela vai ter um pouco de dificuldade. E uma orquídea que tá bem presa, ela se enraiza com muita facilidade. E eu vou utilizar esses palitinhos aqui que a gente encontra em supermercado para comprar, que é palitinho de churrasquinho. Eu vou utilizar para fixar. Como esse vasinho ele tem muitos furos, ele vai me auxiliar bastante na hora de fixar aqui a planta. Eu passei aqui por esse buraquinho e agora eu vou vir por cima das raízes. Vai acabar dando uma quebradinha, não tem muito o que fazer. Agora eu tento encaixar no outro furo que tem aqui. Ó, dei uma apertada no palito aqui em cima e agora eu passei o palitinho, ó, já deu uma boa firmada aqui, mas ainda precisa mais. Olha, vocês viram que essas raízes que estavam aéreas, eu deixei aéreas, não coloquei pra dentro do vaso. Porque as que estão aéreas a gente deixa assim, porque se colocar dentro do vaso, corre o risco delas secarem. Vou colocar nesse furinho e vou vir aqui por cima. Porque as raízes aéreas, elas conseguem captar a umidade ambiente. Passei por cima das raízes, vou tentar encaixar aqui, ó. Consegui passar. Eu vou colocar um terceiro palitinho para deixar bem firme minha planta. Eu vou passar por cima dessas raizinhas aqui. E aqui do outro lado tem um furinho onde eu vou tentar encaixar. Ó, consegui atravessar. Esses 3 palitos aqui é o suficiente, ó. Deixou bem firme minha planta aqui. E agora eu vou só cortar esses palitinhos. Orquídea bem firme dentro do vasinho, ó. As raízes ficaram para fora, as que estavam aéreas, e as que estavam no vaso ficaram para dentro do vaso. E aonde eu arranquei a hastezinha nova, eu vou pingar o própolis, ó. Extrato de própolis que a gente encontra em farmácia, qualquer farmácia. Ele é um antifúngico e antibactericida, vai ajudar a cicatrizar aonde eu arranquei essa hastezinha nova. Qualquer ferimento que vocês fizerem na planta, vocês podem utilizar o extrato de própolis. Até para curar fungos e bactérias, ele é ótimo. Quando dá aqueles fungos e bactérias nas folhinhas das orquídeas, a gente passa o extrato de própolis. Ó, gente, eu passei aqui, ó. Fica assim, ó. Depois seca bem, vai selar. E agora eu vou molhar essa planta para vocês verem como que fica a semi-hidroponia.
Como eu mostrei para vocês, as raízes estão secas, estão cinzas, então eu posso molhar. Vou colocar em toda ela aqui, vou cuidar até para não passar onde eu pinguei o própolis, mas se pegar água ali em cima não tem problema. O extrato de própolis ele forma uma película. Ó, aqui eu vou regar para vocês verem como que é, para ter uma ideia. Mas nas minhas regas mesmo eu faço uma rega em abundância. Eu molho folha, eu molho de mangueira, eu molho folha para tirar poeira, para não dar ácaro. É importante isso, vocês sempre fazerem isso. E aí eu molhei bem aqui minha planta, ó. Vou escorrer aqui um pouquinho, para que eu não me molhe depois. Geralmente eu escorro sempre um pouquinho, porque não precisa ficar tanta água. Ficou mais ou menos isso aqui, ó, de água para ela, ó. É o suficiente para dar umidade. E nos dias bem quentes, é provável que você tenha que molhar todo dia, ou dia sim, dia não, quem mora em lugar muito quente. O meu clima aqui ainda tá úmido e um pouco frio, então as regas são bem espaçadas. Eu só molho quando não tá fazendo frio e quando as raízes secaram por completo. Isso leva dias, ó, dias mesmo que escorra toda a água. Ah, é importante, quem mora em local frio como o meu, em dia muito frio, vocês retirem toda a água, não deixem a orquídea molhada. E em local que chove muito, mesmo que a orquídea não pegue chuva, vocês retirem a água aqui de baixo, ó, não precisa deixar água, porque ela vai captar a umidade. Senão ela não vai secar nunca essas raízes. Vocês viram como foi fácil fazer o replante dessa menina linda aqui? Olha que floração linda, gente, é muito bonita, né? Essa é a Phalaenopsis papagaio. E eu tive a sorte de encontrar ela num supermercado. Então, vocês prestem bastante atenção no que eu falei. Se as raízes estiverem verdes assim, ó, estiver prateada por cima e verde dessa cor aqui no meio, aí vocês não reguem porque vai apodrecer raiz. Tem que regar somente quando as raízes do meio estão todas prateadas. Aí sim ela precisa de uma rega. Vocês cuidando com isso, a semi-hidroponia dá muito certo. E a maneira que dá mais certo aqui pra mim é os vasos bem furados. Olha como eles são bem furadinhos. Eu uso os ferrinhos de solda pra isso. Olha só, e a orquídea ficou tombadinha. Aí pra quem é iniciante, ó, por que eu replanto tombada assim? Porque aí quando eu molhar de mangueira, pra retirar poeira e não dar ácaros, não vai acumular água aqui nesse miolo. Porque se ela tá em pé, e vocês que são iniciantes não sabem, vai acumular uma aguinha aqui no meio e pode apodrecer todo esse miolo, pode perder folhas, aí a orquídea pode ficar bem debilitada ou vocês podem até perder a orquídea. Eu, como já tenho mais experiência, eu tenho replantes que eu faço com ela em pé, mas aí quando eu molho, depois vou lá, dou uma olhada se escorreu toda a água, vou lá e coloco um pedacinho de papel, seco com um paninho, ou dou o famoso soprão, né? Bem no meio aqui, ó, tá? Então a gente tem que cuidar. E vocês replantando dessa forma aqui, vocês não tem que se preocupar, porque nunca vai parar água aqui, ó. Ah, e outra coisa que vocês devem prestar atenção quando vocês replantam uma orquídea com haste floral, vão observando. Se ela começar a murchar folha, às vezes ela pode ter poucas raízes, essas ainda tinham bastante raízes. Mas se tiver poucas raízes, vocês precisam cortar a haste floral, porque senão ela vai murchar folhas e vai ficar debilitada. E tem orquídeas que sentem, como eu falei, tem algumas que sentem mais a troca de substrato. No caso, essa estava no chip de coco, com aquela bucha no meio e tinha bastante umidade ali. E eu coloquei no substrato bem seco agora, embora seja semi-hidroponia lá no fundo, é um substrato seco. Tem orquídeas que podem vir a sentir esse replante. Tem algumas que não sentem nada, logo começam a brotar. Isso é muito relativo de cada orquídea. No que eu observar, se essa daqui por acaso começar a murchar folha, no que começou a murchar, eu venho e corto essa haste aqui, porque a haste floral, as flores, os botões, consomem muita energia da planta. E aí isso vai fazer murchar as folhas, tá? Em alguns casos. Eu espero que essa não, mas eu até acredito que não, porque ela tem bastante raízes, como eu falei pra vocês. Mas cuidem aí quando vocês replantarem. Se atentem para esses detalhes aí, que aí os replantes de vocês vai dar sempre muito certo. Ah, e uma orquídea que a gente recém-replanta é muito importante. Assim que secou todas as raizinhas, vão lá e molhem. Secou tudo, molhem novamente. Porque uma orquídea que já está enraizada há mais tempo, ela aguenta se vocês pularem a rega ali alguns dias. Agora, uma orquídea que a gente recém replantou, ela requer um pouco mais de cuidado. Secou completamente, molhou.
e assim vai. Aí vocês vão ver como ela vai brotar bem direitinho, vai se desenvolver muito bem. Então cuidem os detalhezinhos. A gente não precisa de muita frescura no cultivo das orquídeas, mas tem que observar os detalhezinhos. No nosso cultivo é tudo questão de observação. Isso é o mais importante. Bom, não vou me prolongar muito aqui nesse vídeo. Espero que vocês realmente tenham gostado desse replante aqui, porque ficou bem legal. E a floração dela é linda, né, gente? Muito bonita. Não esqueçam de deixar o like para esse vídeo para ajudar o canal, que é muito importante. E quem não for inscrito, e se você chegou até aqui ao final do vídeo, se inscreva e ative o sininho das notificações, que assim vocês vão receber sempre as novidades em primeira mão. Tem sempre dicas muito boas aqui relacionadas ao cultivo para iniciante. Então, se vocês quiserem aprender como faz esse vasinho de garrafa PET, bem bonitinho aqui, bem legal, eu vou deixar passando aqui na tela final. Vocês cliquem e assistam, que é bem interessante o vídeo, vocês vão aprender direitinho, passo a passo. Muito obrigada a todos, um abraço e fiquem com Deus!